Pessoal, eu vou ficar com a minha câmera fechada por enquanto, porque eu estou num lugar meio complicado aqui. Mas, assim, não sei se já tem quórum aí, eu pedi a nossa secretária ou a Lili, se estiver presente aqui, para nos auxiliar também, para a gente dar início na nossa reunião, pode ser? E pessoal, tudo bem? Bom dia. Pessoal, bom dia. Só eu que não estou conseguindo escutar o Pedro. Aqui eu tô ouvindo normal, tá? Tranquilo para mim aqui. Eu também ouvi o Pedro bem. Ô Robson, de repente você reconectar aí novamente, não? Dá uma mexida aí. E aí, irmão, beleza, tranquilo? Como é que tá? Não, é difícil aqui. Eu vou sair do Corinthians. Vai sair? Vou por conta minha mesmo, entendeu? Não porque os outros estão correndo comigo. Não, certo. Arrumou um trago Eu melhor. vou mexer com clínica. Clínica de bicho? De bicho, cachorro e gato. Eu já fazia isso lá no Pará. Mas ali em Patinha? É. Eu conheço um veterinário ali, gente boa. Cléris, isso não está aberto, hein? Aí eu vou. Não fica conversando umas histórias aí que a gente não pode ouvir. Vamos ver quem está. Cléris. Ô, Joyce, você está aí no consórcio junto com a Ana Paula e a Lili? Oi, Pedro, sim. A Lili hoje não vai participar da reunião, mas eu e a Ana Paula está presente. Tá. Poderia fazer eu estou aqui no sindicato, poderia fazer uma olhada na chamada aí para ver se já deu quórum? Se deu, a gente vai iniciar, né? Fazendo um favor. Certo. A gente está com 11 pessoas agora na reunião. Eu vou falando os nomes aqui, eu acho que vai ficar mais fácil. Vocês vão falando quem está e quem não está, para ficar mais fácil. O Cléris está? Tá. O Juvenal? Juvenal do Incapé? Da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra. Acho que não, né? Elvésio, tá? Eu vi ali. Ana Paula também. Wesley Brambão. Presente. Marilza Dutra. Marilza. O Robin tá, né? Ô, Joyce. Oi. Desculpa te interromper, teria como você estar olhando a lista dos titulares, porque a Marilza eu acho que é suplente, né? É porque eu estou com a lista geral aqui da última reunião, que foi assinada. Mas Deixa eu dar uma olhada aqui Da Prefeitura, do Poder Público, todos são titulares, exceto Laranja da Terra. Então, tá Elvésio, tá Cléris, consórcio e Incapé. Tá uns 3 que eu vi aí. Então é isso. Deu o coro, né? Que precisava para ir para a reunião. E se a gente for aqui do poder dos usuários, tem o Edu é suplente, né? Edu é suplente, a Arlene é a titular. Mas a Arlene não está ainda, então conta. Não é isso? Se ela não está, ele conta. Tem ele, o Robson, 2. Então temos 4 com 2, 6. E você, 7, tá certo. E a Joyce, 8. Tem. São 15. 8 já dá. Tem 14 que tomaram posse. Não é isso? Isso mesmo.
Robson entrou de novo. Isso aí. 15, a metade mais 1 é 7,5. Então tá em mais de meio. E considerando que Laranja da Terra ainda não tomou posse, então ela ainda não é membro, né? Ela só está habilitada, ela tem que tomar posse para se tornar. Se ela entrar, tem que ficar tendo, né? Ela entrando na sala, a gente coloca para eles tomar posse logo. Então, e ela também é suplente, não é isso, Pedro? Ela é suplente aqui de Afonso Cláudio, né? Também é suplente, então não vai... Não tem problema, não. Não, e aliás, eu fiz a conta errada. Desculpa, gente. São 12. Cora é 7. Desculpa. Eu fiz confusão aqui. Porque vocês estão a mais do que eu fiz a conta como se você tivesse menos do que o número total. É só a sociedade civil que tem menos, os outros têm mais. Estão tudo completos os titulares. Desculpa. Então, se é 7. 7 já tem coro. Então, tá com 1 a mais. Tá de boa. Vamos embora. Tá fechado, Joyce. Perdão. A gente vai dar início, então, agora à reunião. Então, só para questão de informe, a reunião ela vai estar sendo gravada a partir de agora. Eu acho que já estava... Já está sendo gravado pela gente desde antes. A gente só não falou antes. Isso, só para ter um marco ali de início da reunião mesmo. Legal. Pedro, se você quiser iniciar o encaminhamento. Jorge, só vou pedir o seguinte, para todo mundo, como falar assim, Pedro Viu ou Pedro Murilo? Tá, é verdade, perdão, a gente vai identificar. Vamos lá, então? Meu som ficou mudo. Pessoal... Como é que ativa esse negócio aqui, gente? Oh, meu pai. Ô, Pedro, a gente tá te escutando, a gente só não tá te vendo. Tá, estão me ouvindo então, né? Porque ninguém respondeu. Tá ok, então. Podemos iniciar? Podemos. Pode ser. Então, vamos lá. Então, vamos, conforme está a nossa convocação aí, tá aí a ordem do dia, né, que é a abertura e verificação do quórum. Tem a leitura da pauta e discussão da ordem do dia. Então, se tiver alguma coisa a ser mudada, a questão da deliberação do processo eleitoral por preenchimento de vagas que não foram completadas. A gente precisa conversar um pouquinho sobre a deliberação do plano de atividade aí do comitê. E aí tem os informes gerais, né, e encerramento. Então, assim, nessa primeira reunião nossa aí, eu quero agradecer a todos os membros, né, mais uma vez. É a primeira reunião nossa que a gente vai fazer ela ordinária com esse novo mandato aí. Então, a gente agradece a participação de todos aí. Agradecer também ao Pedro Murilo, né, que vai nos auxiliar aí, enquanto a nossa Aline não chega mais perto, né, Pedro? Então, nós estamos na caminhada. Eu só queria fazer uma
uma observação aqui, Pedro. Nós não colocamos na nossa pauta, a gente teria que fazer a leitura da nossa ata anterior. E aí eu não sei se você ficou com ela pronta aí, se a gente poderia passar a leitura dela e se tem algo mais para a gente mudar aí dentro da pauta aí, para a gente dar prosseguimento então. Tá bom, Joyce? Diga aí, Pedro Murilo. A questão é o seguinte, eu ia pedir aqui, na última reunião, a gente fez o calendário, lá foi definidas as reuniões, mas não foi aprovado, que eu não estava na pauta. Então, era interessante colocar ali só para aprovação do calendário anual. Ou seja, já faz parte, só para ter a deliberação, constar na ata, né? Ok. Porque na passada não era só eleitoral, não era para decidir nada, né? A gente fez já para adiantar, né? Para fazer a coisa. Mas é importante eu ficar respaldado ali que deliberou, tem o calendário das outras reuniões do ano. São mais 2, né? Isso aí, tá de acordo? Então, pessoal, quem aprovar aí, por favor, vamos colocar na pauta aqui primeiro, a gente discute depois então, Pedro, pode ser? Pode, eu acho que é só aprovar, né? Beleza. Tá. Outra coisa, a ata passada, como da Assembleia Eleitoral, como todo mundo vai ter que assinar, necessariamente não precisa passar aqui. Cada um vai ter que assinar, todo mundo vai ter que assinar. Pode ser. Eu acabei mandando, eu entrei de férias, quando teve a reunião, eu entrei de férias, eu acabei esquecendo de enviar antes a ata da reunião extraordinária de 24 de março. Eu acabei mandando ontem à tarde só para a Lili. Então, quando eu me tentei da reunião, que tinha tido a reunião, tem a ata, a minuta de ata tá. Só acabei mandando antes, eu mandei com antecedência normal, né? Não sei como vai fazer, se vão ler, se vão deixar para a próxima reunião. Não sei, aí a Lili tem condições aí, ela não vai poder participar, a Joyce está com a ata na mão, se não tiver, a gente tem que deixar para a próxima reunião, né? Então, a Liliana não está participando da reunião, e aí, assim, eu não estou com ela no momento aqui. Se puder, talvez, colocar como pauta da próxima reunião, a gente faz a leitura dela. Assim, acho melhor. Eu tenho a versão aqui, mas talvez beleza. Vamos deixar para gastar. Pedro, se não for assim, eu acho que poderia ler, então, para a gente ir acabando com esse negócio, depois assina. Só uma pergunta aí, todo mundo poderia estar assinando de forma digital? Ah, tá. Pode ser, pessoal? Vamos fazer a leitura da ata. E o Pedro colocou a questão do calendário, depois a gente faz a aprovação, então, da pauta aí. Pode ser assim? Eu acho que talvez a pauta era interessante aprovar logo, né? Se entra ou não entra. Isso. Às vezes, vai colocar a pauta, ou aprova a inclusão ou não, já vai para frente. Vamos aprovar a inclusão aí, pessoal. Quem for vai manifestar, vamos... Vamos escrever lá no chat que aprova a pauta, a inclusão? Tá aprovado. Sim, aprovo. Tá ok, então vamos seguir o fluxo, então. Você tem como fazer a leitura da ata, Pedro? Ô Pedro, Pedro, né? Eu tenho aqui, a ata da reunião extraordinária. Que tinha que ser aprovada hoje, seria daquela reunião extraordinária que a gente fez para a deliberação. É bem curta. Vamos fazer. Vou compartilhar aí. Eu faço. A gente ver aqui. Pedir para compartilhar aqui. Que aí já não fica para depois, né? Que depois é um minuto da ata. Ixi. Desculpa aí, foi um documento em branco. Cadê esse trem? Calma aí, pessoal, tá? Vamos salvar. Deu. Aquele negócio quando você vai apresentar o documento, que tudo aparece.
Nossa, não salvar. Nossa Senhora. Tô indo, calma aí. Vai dar certo, né? Vai. Os documentos que eles abrem, eu fecho, e quando eu abro o computador, eles aparecem tudo de novo. Aí eu tenho que salvar. E vamos ver aqui. Bora aqui. Vamos lá, bora. Compartilhar agora. Agora que vai. Foi agora, né? Estão vendo? Sim, tá aparecendo. Tá dando pra ver. Sim. Isso. Eu tirei ata da 46ª reunião extraordinária do Comitê da Bacia do CBH Guandu, realizada no dia 24/3/2026. A pauta era abertura e verificação do quórum, leitura e discussão da ordem do dia, apresentação e deliberação sobre a indicação da G12 como entidade, às funções de agência de bacia em apoio à Secretaria Executiva do CBH Capixaba do Doce, informes gerais e encerramento. Estava presente Ana Paula, Cléris, Elvésio, Andriele, usuário Jussara, Pedro Vil, Francisco Tristão, Valdete, estava ausente, a Valdete não estava. E Daniele Gaspar, acho que também que não estava. Aqui teve na hora de preencher, aqui está. A Sociedade Civil tinha o Beto e estava eu e o Gladstone. Ao 24º dia de março de 2026, às 9h20 da manhã, reuniu-se os membros para a 40ª reunião extraordinária, realizada virtualmente por meio do aplicativo Nigiste. Ponto 1. A abertura e verificação do quórum. O presidente Pedro Vil iniciou a reunião, dando as boas-vindas e fez uma breve contextualização e convidou a senhora Ana Paula para realizar a chamada dos presentes. Após a chamada, foi constatada a presença de quórum, com 14 participantes, sendo 8 votantes. Pedro Murilo, da AGE, pede a palavra e informa que irá acompanhar a reunião em função da representante institucional da AGE no comitê, a senhora Aline, enquanto afastado para tratamento por questões médicas, né? Aqui. Pedro Vil agradece, em seguida passa para o ponto 2, leitura da pauta e discussão da ordem do dia. O presidente Pedro Vil fez a leitura e a discussão da ordem do dia e propôs a inclusão de um ponto de pauta de aprovação do calendário anual e colocou em discussão. Após o debate, o tema foi decidido pelos presentes que o calendário será aprovado na próxima reunião, tendo em vista que essa é a última reunião da atual plenária e na próxima reunião será uma nova. Dando continuidade, o presidente passou para o ponto de pauta 3, a apresentação e deliberação sobre a indicação da entidade delegatária às funções de agência de bacia em apoio à Secretaria Executiva dos Comitês Capixaba do Rio Doce, e informou que no dia 15 de março ocorreu uma reunião em Vitória, na SEAMA, com a participação da AGE, SEAMA, SERV, Ministério Público, CBH Capixabas, afluente do Doce, e CBH Doce. A pauta de questão amplamente debatida anteriormente, relativa à necessidade de comitês disporem de uma secretaria executiva para auxiliar os seus trabalhos, ressaltou ainda que havia uma grande preocupação por parte dos CBHs quanto à perda de prazo em razão do período eleitoral desse ano. No entanto, destacou que a reunião foi produtiva, resultando em uma deliberação que permitiu o andamento do processo dentro do cronograma legal. Posteriormente, em reunião virtual, foi apresentada a viabilidade do Estado conceder apoio ao CBH Capixaba Afluente do Doce, utilizando o recurso, aqui tem um erro aqui, da SERDES, por meio de um arranjo institucional entre SEAMA, SERD e AGE, viabilizando a contratação de uma entidade delegatária para prestar o serviço
Secretaria Executiva. E, por fim, ficou definido que os comitês deverão emitir uma deliberação indicando a G12 para essa finalidade, tendo em vista que a instituição já atua como entidade delegatária da Calha Federal do Rio Doce. Em seguida, convidou Pedro Murilo, da AGE, para fazer a apresentação da minuta de deliberação 01/2024, que dispõe sobre a indicação da Associação Pró Gestão da Água Doce, a GEVAP Sul, filial no Governador Valadares, a G12, para as atividades de Secretaria Executiva da Bacia do Rio Guandu. Dando continuidade, Pedro viu, coloca a minuta de deliberação em discussão. O senhor Cléris fala sobre a memória institucional. O comitê não pode perder o histórico da sua essência, da sua criação. A entidade delegatária deve prevalecer esse compromisso de que nós tenhamos sempre a nossa história em evidência. Após a apresentação, Ana Paula questionou a respeito do recurso emergencial. Foi esclarecido que o apoio inicial é apenas em caráter emergencial e não utiliza recurso oriundo da cobrança pelo uso da água. O contrato será único para os 4 comitês na porção capixaba do Doce, com fiscalização da AGE. Pedro Murilo fala sobre a agilidade do processo da contratação. Essa deliberação é fundamental para fundamentar a inexigibilidade da G12 para fazer parte do apoio à Secretaria Executiva dos Comitês Capixaba. É um processo a ser executado ainda esse ano. Os membros alertam para a necessidade de uma divisão equilibrada de recursos entre os comitês para garantir que nenhum fique desassistido em suas ações específicas. Ana Paula questiona sobre a estrutura de apoios, seria sediada em Governador Valadares ou no Espírito Santo. Esclareceu-se que haverá contratação de espaço físico e profissionais dentro do Estado do Espírito Santo. O plano de trabalho prevê recursos específicos para aluguel, operação local, visando maior proximidade com o comitê. Pedro Vil fala sobre a logística da G12 e tem como recurso um aluguel de espaço que é completo para a contratação de profissionais para auxiliar os comitês, mas também de espaço. Teria um espaço aqui no Espírito Santo. Houve demanda enfática para que a G12 não se limite às ações futuras, mas realize um resgate e organização documental egressa do comitê. Após ampla discussão, tendo sido sanada as dúvidas dos membros, o presidente colocou a minuta da deliberação em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos presentes. Em seguida, passou-se para o ponto de pauta informes de encerramento, nos quais foram realizados junto o senhor Francisco Tristão Neto, Chico, sindicato de Afonso Cláudio, informa que deixará o comitê e que na próxima plenária o representante do sindicato será o senhor Edu Beriato. A presidência reforçou a importância da participação presencial na próxima reunião, que será realizada a eleição da nova plenária e diretoria, em local a ser definido com base no número de inscritos. É isso. Isso aí, né? Isso aí. Então, pessoal, faltou algum assunto? Sobrou? A gente coloca em discussão para aprovação em seguida. A galerinha está com a tela fechada aí, mas espero que todos estejam na sala, né, Xará? Nada a discutir? Fala, Paula. Não, eu aprovo a ata, até mesmo porque nós somos poucos, né, que estávamos na reunião e estamos hoje. Certo. Mas estou de acordo com a ata, é isso mesmo. Eu estou desligando e ligando, Pedro, só por causa da internet, tá? Até para eu ouvir melhor. No início eu quase não estava entendendo o que estava falhando, mas estou aqui, tá? Mas eu aprovo, tá? Nossa internet está bastante ruim, Afonso Cláudio, né? Eu aprovo, Pedro. De minha parte também aprovo. Então, vamos considerar que está aprovada, ok?
Ninguém se manifestou contrário. O Pedro faz igual igual na Câmara, né? Quem for contrário se manifeste. Ninguém se manifestou, está aprovado. Está aprovado por unanimidade. Então vamos lá para a nossa. A outra ata fica de posse aí, de eleição em posse, ela fica para uma próxima, é isso? Não, ela vai ser. Como na minha percepção, as atas de eleição nunca entram na reunião seguinte, elas são aprovadas de imediato. É uma coisa. Precisa. Show. Precisa de assinatura de todo mundo que estava lá, é isso? Isso, assinou todo mundo, está aprovado. Que ninguém assina o que não aprova. Nós vamos assinar digitalmente ou... Eu acho que é a maneira mais fácil. Né? Mais fácil, digitalmente. A Lili até falou que ia fazer via eDocs, mas tem algumas pessoas que não têm eDocs, porque eDocs dá menos trabalho, né? Você sobe ela só uma vez o documento, né? E todo mundo assina, mas aí você tem um problema que, para colocar cidadão, você tem que ter CPF de todo mundo, tem aí dá um... Muitas vezes a forma online, porque hoje todo mundo tem Gov, né? Isso aí. Ô, Joyce, então vamos para a próxima pauta, né? Que é a leitura aí da deliberação, é isso? Leitura da pauta e discussão da ordem do dia e deliberação para abertura sobre o processo eleitoral continuado para o preenchimento de vagas em aberto do plenário do mandato de 2026 e 2015. Isso aí. Eu pedi auxílio aqui o Pedro. Ontem a gente conversou um pouquinho para a gente tentar fechar nessa reunião tanto a comissão quanto também o processo para preenchimento dessas vagas, para ir definir. Eu não sei se o Pedro... o que ele pode trazer para nós aí, então, Pedro? Tá, eu cheguei a trabalhar a primeira parte da minuta, que a gente pode estar trabalhando, é justamente deliberar a minuta e montar a comissão eleitoral, e só porque praticamente o que vai mudar no calendário vai ser mais o calendário, porque as normas ali vai ser as mesmas. Não vai mudar nada, então não tem que criar normas, tem apenas que fazer o calendário ajustando isso. Um outro detalhe que talvez seja importante aqui definir, se vai fazer um formulário online, para inscrição online. Que aí seria interessante, sim, porque qual a vantagem online? Como vai ser pontual, a pessoa não precisa chegar o documento no ponto, que mesmo chegando lá no escritório, apesar que ele pode ser escaneado, né? Mas, pô, chegou lá embaixo do bandu, aí tem que escanear, vir para cá, ou vir para Afonso Cláudio, aí eu não sei, no consórcio, como vocês percebem aí que vocês estão na bacia, com a lógica, não faz diferença ser presencial é vantagem. O consórcio está sempre em todos os municípios lá, sempre pode trazer essa documentação. Aí eu só vendo com vocês aí, a lógica. Tem que ver com os municípios, porque o bom de ser presencial é que as pessoas ainda têm muita dúvida na hora de fazer inscrição. A verdade é essa, tá, gente? Inclusive, às vezes, tem o ditado que quem vê cara não vê coração. A gente vê que as dúvidas são, inclusive, de instituições, órgãos que existem há muito tempo, mas ficam muito na dúvida com coisas basilares. E aí, assim, a maioria das inscrições tem que pegar na mão, tem que ajudar, vem com tal de coisa, aí você vai falar assim, isso aqui é, isso aqui não é. Então, fazer presencial é bom por isso, que você pode ajudar a pessoa. Se a gente for colocar ela online, pode acontecer da gente inabilitar muitas inscrições. Tá bom. Aí, como é uma bacia pequena, relativamente pequena, tem essa vantagem também, né? Uhum. Então, é minha sugestão aí, assim, a gente aqui em Afonso Cláudio, a gente pode receber, mas eu acho que, né, o sindicato, a secretaria, o INCAPER, né, e aí os outros municípios que estão presentes, que precisam dizer se vão estar à disposição para esse momento de receber, de olhar, ver se está certinho, porque receber qualquer coisa também para, na hora da análise, inabilitar. E como você falou, Pedro, a gente vai nos municípios toda semana. Então, a gente pode trazer as inscrições para o dia da análise, né? E assim, eu tô colocando, né? Como vai o contexto, né, dessa lógica, né?
Quase todos os outros comitês estão fazendo online. Mas aí foi presencial e até tem uma lógica, né? Cada lugar. O legal é assim, cada um tem sua forma de funcionar. Ô Pedro. Sim? Faz favor para nós, a ata está aprovada, não sei se está aparecendo para todo mundo, para mim está a ata aqui ainda na tela. Tá, desculpa. Assim, eu queria também manifestar nessa fala da Paula, né? Eu acho que a tecnologia a gente tem que usar o máximo que a gente puder, mas assim, essa questão do comitê, principalmente do nosso comitê, eu acho que quanto mais a gente conseguir estar presente, ela é importante. E essas inscrições aí, até por ser uma bacia pequena, como você falou, são poucos municípios, não tem tantas pessoas, entidades ainda inscritas, assim, eles, se não auxiliar, primeiro é ajudar mesmo a fazer a inscrição, que a Lili ajudou muito aqui, né? Aqui no sindicato, a Lídia acompanhou um pouco depois, mas também ajudou muito. Mas, assim, demonstrou uma falta de interesse para ler o edital, de conhecer um pouco a questão do documento. Então, para mim também eu penso assim, ó, se está difícil para fazer essa inscrição, imagine para a participação e as atividades do comitê. Então, precisa ter pertencimento, né, ao nosso comitê. Eu acho que pedir aí os demais, eu sei que vai ficar um pouquinho meio burocrático, mas eu acho que é necessário. Então, beleza. Então, beleza, você vai manter presencial, diminui o trabalho. Isso. Então, vamos lá, né? A tecnologia está aí, mas tem que saber ser usada, né? Então... Exatamente. Não, beleza. Tá tranquilo. Então, a gente faz o quê? Delibera a questão do calendário e depois a comissão para cuidar, ou delibera a comissão primeiro e o calendário após? Porque as regras, como você falou, pouca coisa muda. Não muda ali. O que a gente pode fazer para ganhar tempo, para não demorar muito, a lógica é o seguinte, a deliberação tem deliberação é 3 páginas só, é pequenininha, ali vão estar a composição. Os anexos que vão sendo, né? A gente tem um anexo que é todas as normas que estão lá, que vai mudar, ali vai ser trocar palavras, né? Tirar a diretoria, colocar vagas remanescentes, fazer esses ajustes da deliberação. Eu acho que isso é possível da comissão eleitoral fazer, porque não vai mudar, isso é administrativo, né? Isso não é decisão. A gente pode ganhar. E o calendário também, a gente vai fazer algum ajuste de forma que a gente... Porque ele vai ser continuado, né? Vocês montaram... Uma pergunta, eu acabei olhando no regimento, eu não fiquei claro. Vocês têm processo continuado, não é isso? Ou não? No regimento ficou aberto para isso? Agora tem que... Eu peguei o regimento para fazer isso ontem, eu vi outra coisa e me distraí. Eu confesso que eu não me lembro. Na passada tinha continuado. Tinha continuado? Então, vamos embora. Então tem. Então, se foi feito o regimento, o ano passado foi feito em março, tinha, então continua. Então, já foi adaptado a essa realidade. Beleza. Eu entrei no regimento para ver isso e eu vi outros negócios que me distraiu e não voltei. Mas beleza, então eu tenho uma minuta aqui pronta já da deliberação, das 3 primeiras páginas, que a gente pode ler já para a gente já aprovar ela e depois definir a comissão eleitoral. E depois a comissão eleitoral, a gente dá um prazo ali até quando a comissão eleitoral deve colocar em campo, né? O processo eleitoral, mas já está deliberado. É importante, que é só ajuste técnico, né? Administrativo. Depois, qualquer coisa pode ser necessário fazer colocando no grupo ali algumas partes que a comissão tem alguma dúvida, pode colocar no grupo ali que pode estar consultando o pessoal falando ali sem grandes problemas. Posso compartilhar aqui a minuta? Pode sim. Beleza. Deixa
eu botar o óculos aqui para a leitura ficar melhor. Aqui está até a deliberação. Deliberação 02/2021, 21 de março de 2026. Então, voltei para 21, né? Instala o processo eleitoral continuado para membros do CBH Guandu, que está faltando vagas, né? Desculpa aí, vagas em aberto, eu coloquei. Tá, só em aberto, só para ficar aqui. Deixa eu ver aqui, eita. Tá, em aberto. Vou aqui depois ver onde que ele fica. Então, considero o Comitê do CBH Guandu, instituído pelo decreto 1901, de 13 de agosto de 2007. O ano que vem faz 20 anos, hein? Tem que pensar em alguma coisa, hein? No uso das atribuições que ele confere à lei, tal. E esse considerando aqui, os considerando que estava anterior. Não mudou nada, só mudou isso daqui, ó. Vou passar só para ganhar tempo, tá? Considerando a deliberação 01 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o processo eleitoral para membros da plenárias e diretorias do comitê, Bacidográfico Rio Guandu, mandato 2030 e 2026, 2030, e 26 de 2028, estabelece normas, procedimentos e critérios. Considerando a necessidade de realização de processo eleitoral continuado para o preenchimento de vagas de membros titulares e suplentes na plenária do Guandu, não preenchida no processo eleitoral conduzido pela deliberação 01 de 8 de dezembro de 2025, delibera, fica aberto, ou instaura, né? Fica instaurado o processo eleitoral continuado para o preenchimento das vagas de membros em aberto na plenária do CVH Guandu, mandato 2026-2030. As normas, procedimentos e critérios da condução do processo eleitoral para o preenchimento de vagas de membros titulares e suplentes na plenária do CVH Guandu serão aquelas constantes no anexo 1 dessa deliberação. A coordenação do processo eleitoral para preenchimento das vagas de membros titulares e suplentes na plenária mandato 2025 serão realizadas pela comissão eleitoral. A composição da comissão eleitoral será a seguinte: representante de segmentos dos usuários. Então, a gente pode tirar aqui já quem vão ser. Usuário, poder público. No caso de impedimento de um membro da comissão eleitoral, essa deverá ser substituída por um representante do mesmo segmento, garantindo a paridade dos 3 segmentos da comissão eleitoral. Só um que não pode sair de jeito nenhum. Agora, só a Joyce. O calendário do processo eleitoral para preenchimento de vagas da plenária em aberto. Nossa, eu tirei tanto esse negócio, ainda aparece. Na plenária, né? Em aberto. Tá, aqui está errado. Desculpa aí, pessoal, que eu coloquei aqui e ele aparece no lugar errado. Em aberta. Na plenária, né? Na plenária CBH será aquele constante no anexo 4. Depois a gente vai ver. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral. Essa deliberação entra em vigor na data da sua aprovação. Aqui tem. É que eu transformei a anterior. Aqui eu ainda não. Aqui é a data de hoje. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, geralmente, se eu não estou errado, dentro do regimento interno está dizendo que a sede é no município que está a diretoria, né? Seria Afonso Cláudio, né? Aqui. Ou deixa Bacia do Rio Guandu? Porque foi online? Tá. Aqui a Joyce. Pessoal, quem vai comprar a comissão? Aqui já tem um nome definido já. Sociedade Civil. Ô, Pedro. Oi.
Só para deixar esclarecer, quando eu falei que eu tinha assim do processo que eu entrei passado, que era um processo continuado. Esse regimento interno atual que nós realizamos, não. Então, assim, eu não sei, não me lembro, confesso a vocês que não me lembro que tenha isso no regimento interno, que as vagas seriam no processo continuado, não. Aí vou pedir auxílio à Paula aí, se ela lembra ou não. Mas se estava no anterior, a Aline é muito criteriosa. Eu acho que ela incluiu. Então, eu me lembro que a gente discutiu sobre isso, mas não me lembro se ficou no regimento, mas que foi discutido e deliberado em algum momento, foi, Pedro. Só não olhei no regimento Mas como o Pedro Murilo falou, né? Se está aí, provavelmente a gente fez alteração. Porque a gente já fez um processo continuado. Isso aí, gente, é isso aí. Eu acho que já está no regimento, já consta no regimento, certo? O Cléris vai saber também. Tocar o barco. Obrigado, Cléris. Valeu. E aqui quem vai ser o representante dos usuários, que vai compor a comissão eleitoral? Vamos semana um de cada vez para não ter tumulto e vamos tocar o bonde, né? Senão nós não saímos daqui hoje, não, hein? Vamos lá? Dos usuários tem quem aí? Robson, Pedro, Robinho, Edu. Eu vou me abster, eu quero ficar fora dessa comissão dessa vez, tá? Me ajuda aí, por gentileza. Então é o Robinho e o Edu. Faço das minhas as palavras do nosso presidente também, gente. Nós participamos do processo anterior, então se tiver pessoas novas aí que pode, claro, né, já o número de vagas diminuiu bem. Só para dar esse apoio aí já vai ajudar demais, tá? Do Poder Público eu tenho uma sugestão. Seu microfone está aberto. Pode me colocar aí como Poder Público aí, galera. Eu ia sugerir o Wesley mesmo. Instituto de Pesquisa e Extensão é bom para analisar a informação, né, Wesley? Tá certo assim, Wesley? Seu nome ou depois eu conserto? Tranquilo. Beleza, que ótimo. Aqui é usuário, tô no lugar errado. Tô te colocando como usuário, Wesley. Depois eu preencho o nome tranquilo. Nome completo, né? Então só falta dos usuários agora. Eu acho que o usuário e o Edu vai querer participar, né? Não, Edu? Eu participo, sim. Eu estava até observando aqui. Eu participo como usuário, né? Eu represento os produtores, né? Todos são usuários, né? Nada mais justo, né? Só nesse caso lembrar que é para analisar as inscrições dos próximos membros. Correto. É uma comissão que vai pegar todas as inscrições e olhar se as inscrições estão de acordo, tá, gente? Só lembrar que é para isso. Eita. Vocês estão vendo barulho aí? Daqui não, né? Deixa eu fechar o microfone. Tá, beleza. Aqui. Agora vamos... Já definiu a comissão eleitoral. Vamos passar lá para o anexo 4. Vou dar Esse daqui depois, pessoal, essa questão de tirar a diretoria, dar aquela limpeza, eu acho que isso é uma coisa meramente formal. Não tem necessidade de a gente não aprovar hoje, ficar daqui a 4 meses, né? Ou fazer uma extraordinária para isso. A gente pode... Acho que eu me comprometo de contribuir com a comissão, né, na redação desse documento. Só ir para o anexo 4 aqui, estou indo lá. A gente tem que... o número de vaga ali que a gente vai ser de acordo com que... Então, o formulário continua o mesmo, só vai mudar detalhe, anexo 4.
Anexo 5. Então, tem até um erro lá, que está dizendo que é o anexo 4, quando na realidade está o anexo 5 aqui. No caso aí, hein, Pedro? No caso aí, o número de vagas vai entrar no continuado já o número correto, né? Tantas vagas para tanto usuário, poder público, funcionamento civil, não é isso? Isso. E um outro detalhe aqui, bem colocado, que a gente é só para lembrar. A gente vai colocar como cadastro de reserva. Por exemplo, nos usuários, estão todos preenchidos. Mas a gente pode estar lá e colocar cadastro de reserva. Ó, eu não sei se seria legal, porque vamos colocar que aí coloca o cadastro de reserva, aí supondo. Não, aí teve o processo eleitoral, não teve nenhuma desistência de usuário, manteve-se. E aí a pessoa talvez não vai ficar assim, poxa, eu fiz lá, fiquei cadastro, mas nunca me chamaram, enfim. Aí não sei se isso pode desestimular as instituições que fizeram e ficaram sempre na cadastro de reserva e não tiveram a oportunidade de participar. Mesmo que é daqui 2, 3 ou 4 anos, de acordo com a plenária da formação do comitê. Não sei se seria interessante cadastro de reserva, não. Por outro lado, tem o seguinte, se alguém precisar sair, você já está ali com habilitado. Tem outro lado, que tem alguém, se o cara não está cumprindo, tem alguém para entrar logo ali, já está habilitado. Não precisa mais, principalmente fazer cumprir o regimento, né? Tem isso também, né? Já teria uma oportunidade de um banco de reserva. Mas não sei se... Porque as pessoas, muitas vezes, eu fiz lá, fiquei como cadastro de reserva e tal, até que a pessoa entenda que o comitê está composto, se não tiver desistência, ele vai ficar como reserva até no próximo processo eleitoral. Aí, assim, Cléris, uma reserva que, lembrando que as reuniões são públicas, as pessoas têm direito à voz, né? Então, assim, quem está no cadastro de reserva, aí é aquela questão do entendimento. Muito embora a gente só entende as coisas na hora que a gente quer, né? Isso é do ser humano. Eu acho que é a gente deixar claro, dizer, olha, você está na fila de espera, se alguma dessas 8 instituições desistirem, você entra como membro para ter direito a voto, mas você vai receber a convocatória de todas as reuniões para você participar. Aí, quem tiver engajado mesmo, inclusive até fazer uma observação em que na nossa Assembleia o Edu comentou de criar uma organização de irrigantes e tal, né? Ele já deve estar articulando aí para os próximos 4 anos, igual a eleição municipal. Mas, Edu, existe uma a nível de estado, tá? Eu acredito que irrigação é irrigação em qualquer lugar, que é a CIPS. Inclusive, em algum momento, eles já até pleitearam vaga no comitê. Talvez você possa entrar em contato. E aí, se tiver cadastro reserva, né? Que eu te entendo, Cléris, nessa questão do entendimento, a pessoa vai ter que ter clareza. Agora, talvez seja bom para a gente dar um up aí no nosso comitê das pessoas terem essa vontade de entrar e participarem, né? Vejo os dois lados, o que o Pedro Murilo está falando, de alguma instituição resolver sair, porque já aconteceu o Vale do Amanhecer aqui em Afonso Cláudio, né? Era do comitê, de repente eles decidiram se desligar, e aí nós tivemos a vacância aí no segmento sociedade civil. Então, eu sou de acordo colocar, e aí se a pessoa não entender, aí é um problema único, exclusivo dela, né? Mas eu acho que a nossa parte a gente faz de explicar. Pessoal, como não tem mais ninguém inscrito aí, eu não estou vendo aqui, assim, eu acho que a gente poderia deliberar isso, né? Concordo também que essa fala da Paula e o Cléris aí em relação do Pedro Murilo, né, da importância, eu acho que a gente poderia deliberar com esse... Tá, antes de deliberar, só mais a questão das datas aqui que a gente já finaliza. O que vocês acham? Só para a gente ter... Deixa eu ver aqui que a gente... Seria uma data importante aqui. Essa colocação foi muito boa do Cléris, de trazer essa lógica do reserva ou não, né? Para a gente ver o número de vagas, que eu até coloquei. Quando que a gente vai aprovar da deliberação? Foi hoje? Beleza. 5, desculpa aqui. 26.
Beleza. Então, aqui, publicação do extrato. Daqui a quantos dias que a gente vai ter, mais ou menos? Vou dar um prazo bom para nós, tá? Para finalizar. Vamos botar dia 3? 15 dias? 3 ou... Aí com a comissão aí, né? Ou 3 ou 8, que talvez aí 9, dá um tempo, né? Dá uns 15 dias, que vai ter 3, 4, 5, 6 é feriado, né? 4, 5, 6 é feriado. 4, 5, aliás. 6 é sábado. Dia 9 dá um bom, para a gente ter um prazo legal, para não fazer correndo. Tem que estar um tempo, a gente tem que enviar para o pessoal lá, para o diário, para publicar. Tem alguns trâmites ali, ou no jornal de grande circulação. E o período de inscrição é que vai iniciar dia 9, né? A gente falou. Nossa, o Pedro, leva isso tudo para publicar? Não, não é tudo para publicar, que a gente vai ter que fazer a deliberação ainda, mexer nela, né? Ajustar então, mas tudo. Você acha que leva esse tempo todo? Ó, semana que vem, aí mais 3 dias da outra. Vamos supor que a gente finalize aqui. Porque também já vai começar, já vai... Eu tô sendo um cara seguro. Tá, tudo bem. A gente também vai ter 15 dias só, que a gente também já entrou, porque também... Assim que se inscrever, a gente já pode analisar, né? Não tem prazo. Vamos supor. A gente já pode fazer as instituições que a gente já sabe que querem se inscrever, para eles já ir organizando a documentação. Sim. É que acho que não vai ter reunião de esclarecimento no município, não, né? Não vai ter. Certo? Acho que não precisa, não. Tá bom. Só uma decisão. Aqui é uma reunião virtual, esclarecimento. Precisa? Acho que também não. Análise. Aqui a gente vai fazendo as datas. Talvez a data mais importante era definir o início. Que os outros aqui vão ser tudo em função, até o final. Não tem. Aqui tem umas regrinhas que a gente pega quando é continuado, a gente vai pegar do processo anterior e joga aqui. Pode ser? A comissão pode fazer isso? Só modificar as datas aí, né? O início da inscrição, o encerramento. Tudo não, porque Caiu, eu estou falando. Para todo mundo, pessoal? Porque as etapas, o Wesley, né? Isso. As etapas mudam. Porque agora não são mais, não tem período de inscrição. Ela começa e finaliza no final do ano. O que eu estou falando aqui, a proposta que a gente pega as etapas, né, que tinha no processo continuado anterior, jogue para aqui e ajuste as datas. Que a comissão eleitoral faça isso. Sim, entendi. Para a gente ganhar tempo hoje. Se a plenária concordar, acho que é uma forma de aprovar e fazer andar. Oi, Pedro. Oi. Aline, estou aqui participando da reunião. Tudo bom? Tudo. Eu não estava entendendo, mas essa é a deliberação que elegeu essa plenária, mas ainda não é a deliberação do processo continuado, né? Ainda vai ser feito. É a versão preliminar do processo continuado. Assim, a gente está trabalhando nesse sentido. Sim, mas muda um pouco o conteúdo, né? Só, a gente está falando para a comissão fazer isso. Sim. Não, só para, acho que as pessoas... Bom, eu não sei como é que tu toca processo continuado, se é diferente do jeito que eu faço.
por exemplo, lá nesse cronograma, realmente não são essas etapas, né? São outras etapas. O último dia de inscrição, por exemplo, eu entendo que o comitê tem esse processo continuado vai ter validade por 4 anos, pela plenária toda, né? Pelo mandato todo. Sim. Então, o comitê pode estabelecer um último dia de inscrição, por exemplo, 6 meses antes do término do mandato, por exemplo. Isso. Né? Porque a comitê tem que pensar um pouco a respeito uma instituição que queira entrar lá no final do mandato, faltando 2 meses para acabar, ou 4 meses para acabar, qual é o tempo que vai se permitir que uma instituição entre? Porque, às vezes, está discutindo um tema importante bem no final do mandato, e aí uma instituição quer entrar apenas para discutir esse tema. Ela teve 4 anos para entrar, mas se tiver vaga em aberto... Não, mas aí o comitê pode estabelecer se ele vai deixar entrar qualquer instituição a qualquer momento, ou se ele vai colocar um prazo para permitir a entrada de instituições e depois disso, porque até para começar um processo eleitoral tem uma resolução SER que fala que é pelo menos com 4, a resolução SER de 2014, acho que é o número 3, acho que é com 4 meses de antecedência. Então, para começar a discutir o próximo processo eleitoral. Então, vai deixar entrar uma instituição nova bem no final do mandato, o comitê está começando a discutir processo eleitoral e, na verdade, se essa instituição esperar mais 4 meses, ela entra na próxima eleição, entendeu? Então, por que não? Se ela entrar na plenária, Aline, se ela entrar na plenária agora, ela já vai ser menos, vai estar mais engajada para a próxima plenária. Agora sim, Pedro, estou falando quando está terminando o mandato. Eu estou falando quando está terminando o mandato. Vamos supor, a última reunião, o cara quer participar da última reunião do mandato, ela já se inscreve no próximo e já vai continuar. Eu não acho isso bacana, mas cada um pode pensar da forma como bem quiser, né? O comitê é livre para pensar sobre isso. Eu acho estranho, tá? Eu acho que a intenção que entrar é no novo processo eleitoral. Tá, mas se abrir por continuado... Se abrir para o continuado, assim, geralmente eu falo até antes da última reunião, tantos dias antes da última reunião. Não é assim que eu faço nos comitês que eu acompanho, tá? Eu sugiro, hoje quem está conduzindo? Quem tem que estabelecer é o comitê, não é a GER, né? Sim, eu só estou falando isso para o comitê pensar sobre isso, tá? Então,
Pessoal, Aline, primeiro quero te acolher aqui, dizer que nós estamos felizes com a sua participação conosco, né? A gente não te incomodou, respeitando, né, a privacidade de cada um, mas a gente ficou preocupado, teve orações aí para você. Pedro Murilo trouxe, né, informação importante para nós aqui, enfim. Agradecer a sua participação, a sua presença. Mas eu queria, assim, só para a gente tentar encaminhar aí, fazer o seguinte. A questão do cadastro reserva, pelo que eu entendi aqui, a gente deliberou que a gente vai ter esse cadastro reserva com aquelas ressalvas que a Paula colocou até, né, da participação deles, até para a gente também ter o engajamento deles. Em questão da data limite aí, exatamente, isso, já vai estar lá dentro, fez a inscrição, né? Cumpriu as vagas, né? Ou vai ter que ter uma eleição. Então, acho que assim, define isso. A questão da data limite, eu também compreendi a sua preocupação em relação, porque às vezes pode acontecer mesmo de eu ir lá e querer mudar uma decisão lá dentro do comitê. Mas eu também vejo que a gente precisa também ter uma abertura para isso. Bom, esse é o meu ponto de vista enquanto membro do comitê e até presidente, né? Acho que a gente deixar aberto, pode ficar até 4 meses antes, o processo geralmente de recomposição da nova plenária e da diretoria do comitê, né? Ela se dá com 4 meses antes, eu acho que a gente pode colocar isso, mas eu não vejo maneira, a não ser que tenha uma lei que diz isso, mas se não tem, a gente precisa inovar um pouco, meu ponto de vista também, dentro do nosso comitê, para a gente tentar se articular um pouco melhor para isso. Então, se os demais tiverem esse entendimento, eu acho que é só a questão burocrática da gente acertar isso mesmo, para não ficar coisas abertas. No meu ponto de vista, a gente mantém o cadastro reserva, aquelas inscrições, e se coloca uma data limite para ocupar aquela vaga de alguém que saiu, aí não acho que não pode ficar até o último dia da atual plenária ou da mesa diretora, né? Da diretoria. Eu acho que aí se limitar a 2, 3 meses, eu acho que seria prudente. Mas, assim, para a gente encaminhar, senão a gente vai ficar agarrado aqui muito tempo em relação a isso. Ô Pedro, pode pensar em 60 dias antes da última reunião, que dá até o prazo para analisar, convocar, ou seja, que ele tem que, pelo menos para participar da última reunião, ele tem que fazer um processo antes, né? Pelo menos Show. 60 dias da última reunião do ano, né? Que como já tem um calendário aprovado no ano, ou como se não. Geralmente é a reunião de vocês aí. Então já pode pensar numa data aí, que é em novembro, 2 meses antes, vai ser em setembro, até 30 de setembro, de inscrições. Então, a comissão fica atenta na hora que for fechar essas datas aí, para a gente deixar isso claro aqui nos anexos aí no edital, beleza? Pode ser assim, pessoal? Acho que o final de setembro pode ser uma boa referência, porque aí você já não depende de quando vai ser a reunião, né? Ali vai ter. Tá. É outubro, agosto, depois só novembro, não é isso? No calendário? Exatamente. Os membros do conselho aí vão manifestar sim ou não, vamos para a gente poder caminhar para dar prosseguimento. Beleza, Pedro. Tranquilo. Show? Vamos lá? Uhum.
Vamos precisar da sua ajuda para frente, Aline. Tenho certeza que todos que estão aqui têm uma gratidão pelo comprometimento, o sentimento de pertencimento que você tem pela essa causa tão nobre, né? Que todos que estão aqui acreditam nela. Beleza? Vamos lá? Vamos lá, Xará, prosseguimento, por favor. Voltando aqui. Então, agora é deliberar. Isso daqui eu acho que... desculpa. O que é isso? Agora vocês aprovar ou não, com essa ressalva que foi falada ali, e dando essa atribuição à comissão eleitoral. Então, vou pedir aí a manifestação dos membros, né? Que coloque lá no chat, ou que pronuncie aí, por favor, aprova ou não aprova. Ou seja, desculpa aí, Pedro, pede para quem for contrário se manifeste. Então, vamos lá, vamos começar pelo contrário. Quem é contrário, por favor, se manifeste. Quem é favorável, por favor, se manifeste. Favorável. Aprovado. A Joyce colocou no chat que está aprovado. Quem mais, por favor? Robson, aprovado. Elvésio, aprovado. Faltou alguém para votar? É isso? Ok, podemos passar para outra pauta, Joyce? O próximo ponto é a elaboração e deliberação do plano de trabalho 2026 a 2027. O Edu, votou, Edu? Estou vendo a sua cara bonita aí. Estou observando hoje. Vamos aprovar também, Pedro, tá? Vamos trabalhar. Obrigado. Não, está questionando. Elaboração e deliberação do plano de atividade, é isso? Isso aí. Vou abrir para algumas considerações de vocês. O que vocês acham que a gente poderia estar realizando, além das nossas reuniões ordinárias, do processo eleitoral, do preenchimento de vagas, né? Mas tem coisas para ser feitas. E lembrando que o comitê ele vai realizar com a parceria, né, dos usuários, né, das prefeituras, do poder público, da sociedade civil organizada. O Pedro falou que o ano que vem nós vamos completar 20 anos, é isso? Então, já tem muita coisa. Poderia se pensar na descida novamente, na segunda, né, Paula? A primeira foi um sucesso. Então, tem coisas para fazer. Além disso, tem uma discussão muito forte, né, boa aí com a questão da contratação da G-Doce aí, também das atividades, né, da repactuação que está sendo proposta aí. Então, assim, ainda tem as comissões para organizar aí dentro também do nosso comitê, então tem muita coisa para fazer. E aí precisa da participação de todos nós, né? Não sei se as prefeituras já se pensaram em alguma atividade que vão estar fazendo. Estou falando um monte de coisa aí para a gente ir pensando, né? Um dia desse eu estava conversando aí com o Cléris, ele até colocou em relação do que foi feita aquela ação que foi feita aqui do Ministério Público, né? Com a Secretaria de Meio Ambiente e também a Polícia Ambiental em relação com os empresários das máquinas, né? Tem uma recomendação do promotor aqui
para a gente trabalhar com as nossas associações, cooperativas, né, com os nossos... Então, acho que a gente podia pensar um pouco em cima disso. Ele até comentou, vamos trabalhar isso para os 4 municípios, né? Então, acho que a gente tem que juntar essas forças aí para a gente trabalhar. Agora, eu queria, assim, como tem muita coisa, a gente pensar uma coisa que a gente consiga executar esse ano, né? Para a gente também não criar um plano ou, sei lá, ficar numa utopia aí que a gente não consiga realizar. Então, acho que é um pouco disso, né? Tem a questão que o Elvésio até colocou no nosso grupo, do CBH, do questionário também, eu coloquei aqui para a gente pensar um pouco, porque assim, aquele questionário é muito importante para nós, né? Para os comitês e para a nossa bacia, então assim, tem que ter um comprometimento aí das prefeituras, né, para que elas possam responder, e se tiver dificuldade, para a gente também cobrar junto à Munis lá, né, um apoio maior também do Estado em relação a isso, quer dizer, eu acho que tem umas coisas aí e a gente colocar também em evidência aí o nosso comitê, né? De repente a gente participa lá, mas a gente fica meio que escondido, então acho que a gente tem que se colocar para isso. Aí, como nós temos aí o Cléris, né? E hoje só está o Elvésio e o Cléris aí, acho que a gente poderia até depois ouvir um pouco como é que a gente pode trabalhar isso aí, né? É isso que eu queria falar para vocês, só para socializar, para a gente pensar agora, aí ouvir um pouco de cada membro aí, beleza? A Paula gostaria de falar isso, Paula? Só dar uma sugestão, Pedro, são muitas sugestões de ações, acho que um plano de trabalho partir do basilar para o que a gente vai incrementar, né? Entendo que no plano tem que ter as nossas reuniões, pelo menos as ordinárias previstas, né? A participação dos membros nos conselhos de meio ambiente, que a gente até deliberou na última reunião, quem seriam os novos representantes, e aí eu até lembrei depois que nós temos um representante do comitê na UGP do Projeto Cultivar. Então, era a Valdete, e aí ela não está mais, né, no comitê. Então, se alguém que está na plenária e tem disponibilidade, as reuniões são online, e provavelmente também esse ano nós teremos aí mais 2 reuniões no máximo. Depois a gente tem que ver como que vai encaminhar, que nós estamos terminando a execução do projeto, desse recurso atual. E a próxima reunião é na próxima quarta-feira, dia 27, é online. Então, ver se alguém aqui poderia representar o comitê. E depois dessas representações, aí vem essas atividades, né, que você falou aí da questão da movimentação de terra, e aí eu já faço uma sugestão, de repente, para a próxima reunião. Naquele dia que nós tivemos a eleição em posse, o diretor do SAAI, ele ficou um tempo aqui, a gente conversando, e ele trouxe uns dados de sedimentação no Rio Guandu que são assustadores. Hoje, a sede de Baixo Guandu não é abastecida mais, né, pelo Rio Guandu, voltou para o Rio Doce, só que eles captam no Rio Guandu em Imbituba. E aí seria interessante pedir ao SAAI, porque o SAAI acaba sendo o nosso ponto de controle, né? Do que a gente está fazendo, das consequências, o somatório das consequências de como nós estamos manejando, utilizando o nosso solo aqui em cima. Então, Pedro, fica como sugestão, se o SAAI, inclusive ele falou que se o comitê quisesse, ele até levaria o químico do SAAI para apresentar. Eles têm dados super atualizados, porque eles têm que fazer essas análises, e quando ele foi colocando para a gente questão de sedimento, questão de presença de metal pesado pelo uso de agrotóxicos na água, é assustador. E nós que estamos aqui em cima não estamos assim, né, entendendo que alguém está com as consequências do mau uso aqui em cima, né? Então fica como sugestão, acho que vem a calhar com essa questão aí
do movimento que teve aqui em Afonso Cláudio, tá? E sobre o questionário que o Elvésio e o Cléris, né? Não sei se o Cléris e a Tamara que vai responder por Baixo Mandu, o contato que eu recebi é que os secretários respondam, porque são ações que a AGER vai estabelecer em relação às previsões aí do Super El Niño, né, no próximo semestre. Tá? E aí eles pediram um apoio para que a gente ajudasse, né, para que os secretários pudessem responder em tempo. Beleza, o Elvésio pediu para falar. Bom dia a todos. Com relação a minha informação no grupo lá, eu acho interessante que o preenchimento do questionário já enviei para o secretário de Planejamento, e porque assim envolve recurso, captação de recursos. Então, assim, eu não me senti à vontade de responder aqui pela Secretaria de Meio Ambiente. Já encaminhei para o planejamento, vou encaminhar para a infraestrutura aqui do município para a gente responder esse questionário em conjunto. E essa semana nós tivemos um encontro, eu participei do encontro em Colatina, onde estava pessoas do Estado, principalmente a Defesa Civil Estadual, e com o fenômeno El Niño aí a gente se preocupa muito com a questão climática, tanto do período de chuva quanto do período de escassez hídrica. Então, assim, combina muito com o questionário que a Muniz encaminhou para a gente. O Cléris estava presente lá, ele pode falar um pouquinho, contribuir também. Fui junto com a Defesa Civil aqui do município, participei lá desse encontro. Então, assim, a gente tem muitas ações a ser desenvolvida pelo Comitê de Bacias Hidrográficas aqui nesses 4 municípios. E com relação aí às atividades que nós tivemos a reunião no Ministério Público, com relação principalmente ao uso de máquinas pesadas, hoje nós temos mais uma ação educativa, vai ser no consórcio, a parte da tarde, junto com Polícia Ambiental, Secretaria de Meio Ambiente, o consórcio, o sindicato. Então, assim, nós temos que pensar algumas ações para esse próximo período de agora em diante, principalmente a gente espera que não se concretize todas as previsões com relação ao fenômeno, mas é um pouco assustador, principalmente na área rural aí, nós temos muitos plantios novos aí desses últimos 2 anos, principalmente do café. Então, assim, se concretizar, nós teremos alguns prejuízos principalmente esses municípios onde compõe a bacia do Guandu. Então, assim, a gente pensar, mas eu sou favorável aí para, aproveitando também para os próximos períodos aí, a comemoração dos 20 anos, a gente fazer a descida novamente, até para a gente fazer um comparativo, o que nós temos, o que mudou e o que a gente precisa trabalhar com a questão aí do Guandu. Ok, gente? Obrigado. O Pedro, só acrescentando a fala do Elvésio, acabei de encaminhar lá no grupo do Comitê do Doce foi encaminhada uma nota técnica. Eu achei que eu tivesse encaminhado para o Guandu, aí encaminhei lá, coloquei importante ler. Quem tiver, né, um tempinho, também são algumas considerações, uma nota técnica que foi feita em conjunto com o CEMADEM, CEPREC, o INPE, enfim. E aí, na Bacia do Doce como um todo, tem um grupo de trabalho tratando disso, né? E aí eu coloquei lá no grupo, quem puder dar uma lida, é importante. Beleza, pessoal. Então, qual outro conselheiro que poderia, assim, depois eu acho que com essas ideias aí que a gente está falando, a gente tirar 1 ou 2 ações para esse ano aí que a gente consiga executar, né? E a gente, igual a Paula disse, a questão do SAI, tem a CESAM, importante a FINDES também aí representar, porque assim, as indústrias que a gente tem, então, eles podem nos auxiliar com isso também, tá? Então, acho que a gente precisa ouvir mais alguém aí para a gente criar aí, pensar nessas atividades. E o Cléris retornou aí,
Então, o Elvésio provocou você aí, Cléris. Dá uma palhinha para nós, o que você acha aí para a gente... Ô, Pedro, cheguei agora, eu estava no pátio aqui, estavam carregando 2 implementos aqui para a associação. Você está discutindo a respeito da questão do Ministério Público, não? A do plano de atividade nossa agora, na próxima deliberação. Aí a gente ouviu assim, eu só... como é que eu vou falar? Joguei algumas coisas aí no ar, aí a Paula já manifestou, né, a questão que o SAI trouxe para nós, o Elvésio também já falou um pouco. Eu comentei aqui a respeito da questão do Ministério Público, aqui, né, daquela ação que você sugeriu, até que a gente fizesse isso com o comitê junto também, né? O Elvésio falou aí, hoje já tem uma reunião aqui, uma atividade também, mas a gente precisa construir algumas coisas aqui. Ô, Pedro, só para falar, eu falei um pouco falando um pouco da questão do questionário que nós temos que responder da Amunis, e eu falei que combina muito com a reunião que nós tivemos essa semana em Colatina, das ações através da Defesa Civil, governo do Estado, eu acho que isso favorece muito aos nossos trabalhos aqui nos municípios que compreendem a bacia do Guandu. Ok. Então, você estava presente na reunião? São quantas perguntas? Você chegou a abrir o formulário todo? Eu vi 2 perguntas. Não, as primeiras perguntas já me assustou um pouco, porque é muito na questão de recurso financeiro. Então, assim, eu optei por nem iniciar dar sequência nas respostas. Encaminhei aqui para o município, para o secretário de Planejamento, e a gente vai reunir também com o secretário de Infraestrutura para a gente responder em conjunto. Isso, porque eu achei muito estranho, porque realmente é um conjunto para que seja respondido. Pelo menos eu também visualizei nesse sentido. Só em 2 perguntas que eu vi, que foi quando eu abri o formulário e fechei só as 2 primeiras, que eu não avancei, né? Então, é algo que acho que não tem que ficar só nas costas da Secretaria de Meio Ambiente, tem que ter uma conjuntura. E tem perguntas que muitas das vezes também você vai até responder, né, de fato, mas é umas perguntas que muitas vezes não te direciona, né, ou não fica aquele entendimento, qual era o objetivo dessa pergunta. Mas tudo bem, eu acho que eu falei com o Tamara aqui para a gente ver. Agora, se você está falando igual, eu vou ter que sentar também com a Secretaria de Obras aqui, né? Que é a sistema de macrodrenagem, microdrenagem, essas coisas. É a Secretaria de Infraestrutura, né? De Obras aqui, civis urbanos. Não é meio ambiente nem agricultura. A gente entende um pouco, mas projetos específicos é lá. Nós vamos tentar ver. Você sabe até quando tem que responder isso aí? Eu não tenho essa informação, Cléris, mas assim, eu vejo de uma importância muito grande, e aí assim eu acho que vai confrontar, que eu acho que é muito importante, a realidade dos nossos municípios, do comprometimento também que a gente tem, tanto do governo do Estado, que é o governador aqui, ou a estrutura dele, a Munis, que é a Associação dos Prefeitos dos Municípios, mas também da gente saber a estrutura e o comprometimento também que os municípios estão, porque, assim, que bom que tem que colocar outra secretaria, porque, às vezes, a gente não vê a questão ambiental nossa, né? E aí os secretários de meio ambiente, eles ficam muito vulneráveis, no meu ponto de vista, porque não adianta eu ter uma secretaria, mas se eu também não estou pensando nos investimentos, não somente na área urbana, mas também no rural, na questão do saneamento, né, na questão da recuperação das nascentes. Então, assim, vai vir um recurso, mas eu preciso planejar meu município para me receber os recursos de forma que eles sejam mais efetivos, né, que eles dêem um resultado para todos nós. Então, assim, é importante que vocês façam esse debate com os prefeitos, que eles tenham esse conhecimento. Eu espero que a Munis também esteja nesse sentido aí. Quando eu falei lá no passado, que eu fiquei um pouco chateado, até triste, né, da maneira de que foi bom que vocês falaram isso, a falta que a Paula sentiu da AGE na reunião que ela teve presente. Então, a gente sente a ausência do poder público também nessa situação. Por isso que eu acho que foi bom demais que vocês dois olharam, que assustou um pouco, igual o Elvésio falou, mas a gente precisa encarar esse monstro aí e tentar responder o mais digno mesmo que seja lá no questionário, até para a gente poder buscar isso também lá
esse apoio lá embaixo, mais institucional, né? Enfim, é isso. Ô, Pedro, se você me permite, Cléris e Elvésio, o questionário, ele é um questionário que a AGER preparou, a AMUNE está apoiando, né, a fortalecer essa questão da resposta. O prazo é para ontem, o mais rápido possível, e foi encaminhado para as secretarias de meio ambiente, porque a gestão de recursos hídricos, geralmente é a Secretaria de Meio Ambiente que faz, né? E também, se a gente verificar ao longo do tempo, Cléria está já há um bom tempo na gestão municipal, o Vécio já vai, assim, como secretário, foi de agricultura, né, o Vécio? Então, assim, já vem um tempo também. Claro que, assim, caminhou para o meio ambiente vai buscar outras secretarias, mas é hora do meio ambiente mostrar a sua importância para que veio, né? Por que eles colocaram aquelas perguntas e não perpassam só pelo meio ambiente? Porque quem faz a gestão de recursos hídricos é o meio ambiente, em conjunto com as demais, e ao longo do tempo, os assuntos que estão colocados lá vêm sendo mostrados que eles precisam trabalhar de forma integrada. Então, assim, como é um momento super importante, trata de recurso, é a hora de valorizar a Secretaria de Meio Ambiente, senão é igual à gestão municipal, né? A agricultura ganha as máquinas e coloca para a Secretaria de Obras usar. Então, acho que é interessante, sim, vocês sentarem com os demais secretários, perguntarem, igual eu mandei para a Tamara, né? Acho que mandei para o Cléris e falei assim, Cléris, não sei quem que vai responder aí, mas eu vejo que seria o momento do protagonismo do meio ambiente, né? Mas vocês escolherem e até para reposicionar as outras secretarias na ação que eles estão tendo nesses assuntos, que não é simplesmente uma ação estrutural, que essa ação estrutural ela precisa conversar com o cenário ambiental em que nós estamos vivendo, porque a gente sabe que muitas vezes a gente tem algumas situações dos municípios causadas por próprios secretários de pastas, como, por exemplo, a obras, que eles estão lá desenvolvendo atividade para melhorar, né, a estrutura do município, mas gerando grandes problemas ambientais. Então, foi para o meio ambiente, porque a gestão de recursos hídricos geralmente está no meio ambiente. Acho que é a hora de puxar a rede e mostrar assim, olha, a pauta está com a gente, mas a gente precisa de vocês e não vocês da gente. Mais ou menos isso, tá? É só para a gente localizar, porque recurso hídrico está no meio ambiente. Só uma pergunta que eu acho que está dentro do contexto nosso. Daqui, quem está dentro aqui, está sabendo... Eu tenho uma informação que também não é... Não sei como é que eu vou falar, tão certo assim, em relação ao que o governo está disponibilizando, me parece 500 mil por município, está fazendo seus planos de alguma coisa ligada à questão ambiental. O Cléris ou o Elvésio tem essa informação? Deve ser os planos de desastres, de enfrentamento aos desastres, deve ser isso. É alguma coisa relacionada aí. Vamos pegar a informação depois, assim, né, que tem um pouco a ver, muito a ver com isso, né, porque a questão da seca, a questão das tempestades aí, né, enfim. É isso. Tem a ver com os planos municipais de meio ambiente, de saneamento básico, de educação ambiental. Então, assim, como esses instrumentos estão no meio ambiente, aí o meio ambiente fica responsável de amarrar e dar o laço no presente. É interessante que eu tive lá com o Elvésio, naquela reunião lá e foi até falado lá, né, Elvésio, a questão de não ser só a Secretaria de Meio Ambiente, né, as outras secretarias, integrar, enfim, essa questão de desastre climático, adaptação às mudanças climáticas, enfim. Mas, assim, eu não vi nenhum momento eles falar do PDM. Engraçado que a maioria dos municípios, o PDM é de 30, 40, 100 anos, 200 anos. Tem município talvez tenha um PDM mais novo, atualizado, revisado. Aí vocês vão criando plano, mais plano disso, plano daquilo, plano disso, plano daquilo, e o principal, que é o PDM, que norteia as ações dentro do município, está defasado, está um Ctrl-C, Ctrl-V, o cara comprou, colou, copiou, enfim. Então, tem coisas que têm que ser analisadas. Eu não coloquei isso em questão lá, porque foi muito direto as apresentações, muito rápido, tinha muita gente de defesa civil, e não foi aberto pergunta para ninguém também, praticamente, entendeu? Um que perguntou foi bem rápido também, mas eu acho que tem que
estarmos atentos a essas condições, desses vários planos que o Estado vem fazendo, de pensar na questão do PDM também, porque senão você vai querer corrigir um negócio que sempre lá atrás vai iniciar errado, e nós vamos tentar corrigir mais para frente. E o objetivo não é tentar corrigir, o objetivo é tentar que evite errar, né? A gestão do município, os trabalhos que têm que ser feitos. Então, vamos lembrar sempre do PDM, nessas reuniões que nós participarmos, toda a bacia, né? Plano de desertificação, plano disso, educação ambiental, plano não sei de quê, plano de desastre natural, plano não sei... Gente, o PDM, como é que está? Não, lembrei do PDM agora. Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer com o PDM. Tem que andar junto, senão não vai resolver nada, não. Inclusive, Pedro, aí já fica uma dica, esse tema que o Cléris abordou aí, porque não adianta a gente focar só na água. Quando a gente, atuando no licenciamento, a gente vê que a questão de uso e ocupação do solo, nós temos municípios que não têm PDM, como Laranja da Terra, por exemplo, e não é porque tem só 11 municípios que não tem que ter, né? É importante ter. Como que ele vai crescer sem saber para onde e como, né? Então, Laranja da Terra não tem PDM e até os demais olharem como estão os seus PDMs. E aí, Cléris, independente do Estado falar ou não, nós estudamos em caixinhas, né, de forma fragmentada. Então, a gente está num momento que, se a gente não olhar para o todo, as nossas atitudes serão fracassadas. Então, é nosso papel também, assim, ouvir e a gente correlacionar. Mas os PDMs, eles têm sido planos que precisam estar debaixo do braço ou debaixo do travesseiro e sendo revisados a todo tempo, porque cada dia é uma situação diferente, um conflito de interesses e situações que acaba cometendo, por exemplo, o uso da água. Beleza. Pelo adiantar da hora, nós temos que tentar fechar nosso plano de atividade, então. Quem vai me socorrer? Me ajuda aí. Qual seriam as 2 ou 3 atividades, pelo menos, né? Além do calendário? Pedro. Teve algumas sugestões aí. Pedro. Sim. Aproveitando já que já está nessa dica que já mandou da secretaria, que para o primeiro tópico da construção de reservatórios e amortecimentos, estou ligando isso, porque a gente vai discutir no coisa ali. É uma coisa que liga, todo mundo disse aí, ligar a Secretaria de Obras, ou a parte do produtor, todo mundo cai nessa coisa aqui. Porque o SAI já tem os estudos, já o que está chegando para ele lá, né? De problema lá embaixo do Andu, já a Ana Paula apresentou aí, que tem os perigos que estão chegando lá e a dificuldade que ele está tendo com a água lá embaixo. Então, assim, só colocando exclusivamente nesse item, eu acho que ele pode ser bem trabalhado, porque o nosso município tem muito como fazer essas contenções aqui, conhecendo o município bem como eu conheço. Então, é um tópico dessas contenções, de que aqui nesse primeiro tópico é a construção e reservatório de amortecimento. Isso não é só de água, pode ser de várias coisas, né? Então, eu sugiro a gente trabalhar nessa linha, porque o município, com seus aí 4 mil e poucos quilômetros de estradas, algo em torno aí de 1.800 hectares de terra que ele tem aberto, ele contribui muito com o assoreamento. Se for passar em milímetros aí que a estrada, só o próprio carro tira por dia, for fazer um somatório, isso vai tudo para o coisa. Eu acho que entra nessa parte de amortecimento aqui, procurar maneiras de fazer esse amortecimento, isso não chegar no jeito da água aí. Então, eu sugeria a gente trabalhar essa parte de estradas, aí, como diminuir esse fluxo de material, todo tipo de material, tanto de terroso como material sedimentado, que seria contaminante, material pesado, para não chegar ao nível tão alto. Nas cidades também é a mesma coisa, né? A gente tentar ver o que realmente está sendo tratado no município de Afonso Cláudio, no Repúblico Laranja da Terra, para ver realmente o que está saindo do esgoto e está contribuindo para chegar a tanto volume de material pesado lá constatado pelo SAI. Então, eu acho que para a gente começar a botar nome aos bois, né? O tratamento de esgoto contribui com tanto, o produtor contribui com tanto, as estradas, o meio público está contribuindo por tanto. A gente começar a fazer esses levantamentos para realmente descobrir de onde está vindo esse material todo que o SAI detectou lá. Para poder a gente realmente buscar uma água de qualidade.
Obrigado. Ô Pedro, aproveitando também o ensejo do Edu, seria importante da questão do armazenamento para uso em irrigação, enfim, né? Eu acho que também a questão do armazenamento de água potável. No interior, nós temos muito problema ainda da forma de armazenar água para beber. Igual, nós temos alguns distritos aqui do município, quando fica 4, 5 meses sem chover, o carro-pipa tem que abastecer algumas localidades, de uma zona interior, rural. Mas aí você chega lá, o produtor tem uma caixinha de 1.000 litros só de água, né? Para beber, tomar banho, enfim. Então, eu acho que seria muito importante, dentro desse estudo, dessa conjuntura das áreas de desertificação do Espírito Santo, por nós estarmos inseridos nessas áreas de desertificação, área da Sudene, enfim, essa questão dessa preocupação com o armazenamento e o potencial de armazenamento de água potável para essas localidades. Beleza. Tá, aqui, o Elvésio pediu para falar e a Aline, né? É isso, Elvésio? Aí, assim, se for nessas duas inscrições, poderia fechar para a gente tentar desenhar esse tópico aí para a gente encaminhar, né? Acho que aí dá para a gente já fechar o nosso plano de atividade aí. Elvésio, não, Pedro, eu já a minha fala eu já concluí, ok? Tá. Obrigado. Aline. Não, eu não acho, não, Aline, não tem nada a ver. Eu não falei sobre essa questão, não. Questionários são coisas diferentes. Mas eu nem acho que. Edu, feche o seu microfone, Edu, por favor.
Aline. Aline, deixa eu só tentar assim, olha só, nós não estamos trazendo essa, que tem que ser lá da AGE do questionário. O entendimento que nós estamos tendo que é a oportunidade também do comitê conhecer as suas realidades através do seu secretário de meio ambiente. A gente não pode ficar fora dessa discussão, até porque a MUNI está propondo, ou a AGE está propondo, que é uma maneira também de fortalecer e conhecer. Tá, aí... Aqui, nós não estamos, no nosso entendimento, nós não estamos contando com esse recurso que está vindo, mas, assim, o que a AGE está trazendo, o que a SED... Eu ouvi você muito bem. Eu acho que a sua preocupação, eu não sei os demais, a sua preocupação ela é justa, ela é... Mas, assim, só o entendimento nosso, não é que nós estamos contando com isso, nós vamos colocar esse questionário da AGE dentro do nosso planejamento, mas é um pedido, é uma solicitação, é uma necessidade. Né? Então, assim, vamos lá, gente, para a gente ver, então, esses 3 pontos aí que a gente vai, 2 ou 3 aí de prioridade para nós. O que dá para construir o que foi falado? Eu quero aqui pedir a ajuda a Paula, o Pedro Murilo, o Elvésio, o Cléris, né, a Joyce, o Robson. Quando a gente citou várias instituições nossas que estão dentro do nosso comitê, a gente precisa começar a pensar. Por exemplo, a ano que vem que vai completar 20 anos, é a Decido, mas a gente tem que começar a planejar agora. Ela é coisa que nós vamos ter que fazer, quem é que vai ajudar? A Paula trouxe uma questão muito importante aí do sedimento que está dentro, que o Edu também traz, que, né, a gente precisa debater. Será que teria que fazer uma reunião conjunta aí com o SAI, com a CESAM, né, com as prefeituras, com as representações para a gente discutir e apresentar esse tema? Dá para se fazer uma atividade dessa? Né? Então, assim, eu queria que a gente fechasse para além do calendário que nós temos, né? Aí foi ventilado um monte de coisa, PDM, as comissões que eu falei no início, a cobrança que a Aline trouxe, que nós não podemos se ausentar dela, mas isso está dentro da nossa realidade. Então, assim, eu queria fechar aqui para ver quais... Né, a questão nossa aí essa ação que eu acho que seria uma prioritária agora, em relação assim, porque a questão quando o Ministério Público, a Secretaria, nós não podemos, nem é esse o objetivo. Ninguém está olhando aí, criminalizando simplesmente aí os proprietários de máquinas, os empresários que estão fazendo o que é necessário, mas essas tecnologias, elas precisam vir com regramento para dentro das nossas atividades, não pode ficar solto do jeito que está. Então, precisa ter responsabilidade de quem tem os maquinários, responsabilidade dos nossos produtores, né? Eles precisam criar um modelinho aí de um documento para a gente fazer de conscientização, apesar que já tem, mas eu acho que precisa fazer mais essa educação ambiental, né? Ter a presença do Ministério Público nos 4 municípios nossos. Talvez essa seria uma ação prioritária para a gente fazer junto com o comitê e a Polícia Ambiental, o Ministério Público e as secretarias, né, municipais de meio ambiente e as demais também. Então, eu só estou falando isso para a gente ver o que a gente consegue executar aqui. Beleza? Vamos trabalhar aí para a gente poder fechar, porque já é 11h20, né? Ô, Pedro, eu vou precisar me ausentar, até pela questão do horário aí, eu tenho um compromisso à tarde, então eu preciso me ausentar agora. Eu entendi a fala do Edu aí, quando vem essas informações lá da Foz, lá do SAI,
esses índices aí de quem, porque não dá também para penalizar simplesmente um ou outro. Estou dizendo, nesse caso, os produtores rurais, que é o que o Edu aqui defende. Então, assim, quando a gente tem dados, tem informação, a gente consegue agir em várias modalidades. Eu acho que isso é fundamental e esse tema não dá para fugir. Entendi um pouco a questão da Aline, de colocar que o comitê não pode se envolver diretamente, mas também não dá para fugir. Eu dei uma analisada rápida aqui no questionário da AGE/Amunis, e são projetos aí de cidade inteligente, que não dá para fazer com 500 mil, com 1 milhão. É questão de investimento pesado mesmo nos municípios. E a gente só tem investimento se a gente tiver projeto. Então, a necessidade que eu coloquei aqui, eu vou continuar a frisar. Eu entendi que o questionário ele tem que ser entregue o mais rápido possível, mas eu não vou responder esse questionário simplesmente responder porque responder. Eu vou sentar com principalmente as 2 secretarias aí envolvidas na questão de planejamento de recursos, de captação de recursos, que eu sei que esse recurso não tem como ser simplesmente do município, mesmo que demore 1 semana ou 2 para responder, mas eu vou estar sentando com os demais, ok? Aí eu vou precisar me ausentar nesse momento. A minha sugestão, Pedro, de repente, a Joyce poderia estabelecer um modelo de plano e apresentar na próxima reunião, porque muitas coisas foram colocadas aqui. Ela vai a gente tem um modelinho aqui de plano de ação, ela vai colocando a questão das reuniões, quais são as instâncias participativas que o comitê está representado, traz essas ações que foram pontuadas aqui, e na próxima reunião apresenta e aí vai ajustando melhor. Porque também pelo horário, daqui a pouco várias outras pessoas precisam sair. Então, aí fica uma coisa mais ou menos, e acho que teve uma tempestade de ideias aqui. Aí ela coloca nesse modelinho e na próxima reunião apresenta. Beleza, o Pedro Murilo pediu para falar, antes aqui passar para o Pedro, nessa fala sua, Paulo, também concordo, mas assim, poderia já talvez colocar no nosso grupo ali também as ações prioritárias para nós, ali trabalhando isso, e a gente, vamos fazer essa ação aqui, quem sabe que dá para a gente já desenvolver alguma atividade no segundo semestre nosso, né? Então, acho que vai por aí. Vamos lá, Pedro, para a gente fechar então. Abre o microfone, Pedro. Desculpa aí, estou falando aqui. Fechou de novo, Xará. Caramba. Voltando aqui. A questão do... Concordo com a Ana Paula colocou, e uma parte importante, como vai ser no final do ano, e talvez fazer esse planejamento não só para o ano, poderia ser um planejamento para essa diretoria de 2 anos, né? Poderia ser pensado nessa próxima gestão, para já pensando não só nesse ano, né, que vai ficar, já pensando para o ano que vem, e principalmente ali, considerando o aniversário de 20 anos, que acho que muitas vezes os comitês não estão comemorando essas datas marcantes, né, década, né, acho que são parte ali para dizer assim, estamos aqui há bastante tempo, né, estamos trabalhando. Era essa parte ali, eu acho que é importante isso aí, ir construindo, né, trabalhar com essa chave de ideia. E uma outra coisa, aproveitando já para não entrar de novo, sobre uma questão da última reunião que foi colocada, e o Pedro citou aqui, sobre a questão da ausência da AGE na Assembleia Eleitoral do Doce. Teve uma questão, quando eu cheguei lá e conversei com o Antônio, né, e ele falou que foi comprovado que a AGER não foi convidada para a reunião, não recebeu convite por algum motivo. Ela estava habilitada em todo o processo eleitoral, mas os e-mails não foram para a AGE. A AGE não recebeu nenhum e-mail sobre a Assembleia Eleitoral. Diante desse fato, ela não se fez presente porque ela descobriu a reunião no dia anterior à noite. Então, essa foi a resposta que o Antônio deu da questão de não participação na Assembleia Eleitoral.
Tá bom? Estou colocando isso que foi uma questão que foi colocada na reunião passada, né? E para mim, chegando lá, tive essa informação. Eu fiquei bem indignado quando essa lógica de não ser convidado, né? Mas aí. Beleza? Show. Então, caminhamos assim para a gente finalizar nessa fala da Paula. A Joyce, então, ficou quietinha, ela vai trabalhar isso junto aí com o consórcio e a gente vai monitorando, é isso? Isso, pode ficar combinado assim. Beleza. Então, para a gente fechar aqui, né, Joyce, tem os informes gerais, se alguém tem que fazer, e o encerramento, né? Tem alguma informação que alguém gostaria de passar? Pedro, eu ia sugerir, nas reuniões do comitê, se algum município que tivesse interesse de fazer alguma apresentação dentro da pauta, né, das próximas reuniões, seja ordinária, extraordinária, claro, enfim, pelos municípios. Supondo, a Secretaria de Meio Ambiente tem alguma ação, agricultura, algum resumo, entendeu? Então, não sei se seria legal, porque muitos anos atrás tinha-se sempre na reunião alguma apresentação de algum município, né? Claro, se o município não colocou, né, em questão, não teve jeito, não teve interesse, não tem problema. Discute-se as outras ações. Seria só uma sugestão. Show. Ana Paula, Pedro Murilo pediu de novo. É só passar a informação sobre a questão do processo de contratação, né? Tá andando, assim, acho que essa semana a gente teve uma reunião ali da SEAMA com a G12 para sanar dúvidas sobre a questão do plano de trabalho, e ficou ali dele estar fazendo já a finalização do plano de trabalho para seguir o processo, né? Para fazer a contratação. Então, esse passo ali, a questão da informação. Então, o pessoal estava com algumas dúvidas sobre o plano de trabalho, sobre como seria todo o andamento, né, do contrato, né? Então, foi sanado pela SEAMA e parte da equipe técnica lá. Então, o processo está andando, ou seja, tem da SEAMA com a G12 ali, está dando andamento ali, então, na fase final. Esperamos que logo chegue. Isso é bom, que conclua, né? Contrato. Isso. Paula? A Paula queria falar? Tá. Vamos despedir, então. Cadê a Paula? Sumiu, Paula? Você tinha pedido a palavra? Não, né? Tá ok? Sim. Podemos ir? Um abraço a todos, né? Até a próxima. Obrigado aí pela participação. Pedro, né? Aline, que estava aí presente conosco, um abraço, e quando puder, tiver já na ativa presencial, seja bem-vindo aqui, tá bom? Tá bom.